Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Esta é a análise de inteligência diária, onde dissecamos o que realmente importa na interseção entre tecnologia de ponta e estratégia global. Vamos direto ao ponto, porque para quem busca vantagem competitiva real, entender as peças que estão se movendo nos bastidores é absolutamente vital. E a densidade dos eventos de hoje está absurda. O nível está altíssimo. O que estamos presenciando não é mais uma simples discussão sobre código isolado na nuvem. Estamos assistindo em tempo real a uma colisão frontal entre a promessa algorítmica sem limites e a duríssima realidade física da infraestrutura global. Então vamos jogar a grande pergunta na mesa. Como é que uma tensão geopolítica lá no Estreito de Hormuz, um bloqueio marítimo no Oriente Médio, acaba ditando o custo de inferência de uma API de inteligência artificial lá no Vale do Silício? A velha regra sempre foi siga o dinheiro. Mas agora, a ordem é seguir as rotas de navios e a química industrial pesada. E essa é uma dança intelectual fascinante. Vemos aquele mundo etéreo da soft tech, o software puro, de repente se vendo totalmente refém das dinâmicas mais antigas da civilização humana, o controle dos oceanos e o acesso aos recursos naturais. Essa interseção nunca esteve tão aguda e tão explícita quanto nas últimas 48 horas. Para provar isso com números duros, olhem esse marco impressionante. 1,04 trilhão de dólares. A Samsung Electronics acabou de entrar para o seletivo clube do trilhão em valor de mercado. E um detalhe crucial, isso não tem relação com vender mais smartphones. É o reflexo direto de uma demanda que beira o insaciável por chips de memória HBM3E e HBM4. Sem esses componentes, os atuais grandes modelos de linguagem simplesmente não rodam. O mercado está pagando um prêmio gigantesco pela infraestrutura bruta. Mas é justamente aí que entra o calcanhar de Aquiles dessa avaliação trilionária. Aquele bloqueio em Hormuz cortou, da noite para o dia, o acesso a 35% do suprimento global de gás e hélio comercializado que vem diretamente do Catar. Isso sem contar o bloqueio de 20% do gás natural liquefeito. O impacto foi tão imediato que o índice COSP na Coreia do Sul já tomou uma pancada com uma queda de mais de 12% em um único pregão. E por que o hélio é tão vital? Porque no fim do dia, a química do silício é o que dita o custo do software. O hélio é imprescindível para o resfriamento extremo dos magnetos dentro das máquinas de litografia EUV, o maquinário ultrassensível que imprime os chips mais avançados do planeta. Sem ele, a produção na escala de 2 nanômetros, que custa mais de 30 mil dólares por wafer, simplesmente para. E para piorar, a própria rede elétrica de Taiwan é frágil e dependente de GNL. Uma queda de energia de meros milissegundos é o suficiente para derreter lotes inteiros desses wafers caríssimos. E como se a química não bastasse, a logística global está colapsando. Ter que desviar os navios de carga lá pelo Cabo da Boa Esperança adiciona inacreditáveis 19 dias de viagem ao trânsito normal. O resultado direto? O custo do frete aéreo já inflacionou em absurdos 400%. Isso cria uma inflação de hardware instantânea. O conceito de Compute as a Service vai ficar drasticamente mais caro. Certo. Os gargalos físicos e as limitações de suprimento são inegáveis, mas precisamos equilibrar essa equação olhando para a força ininterrupta da inovação digital. Basta olhar para a TSMC. Mesmo com todo esse caos logístico e geopolítico batendo na porta, eles acabaram de anunciar um plano de investimentos extremamente agressivo, 56 bilhões de dólares dedicados a expandir a capacidade de processamento de IA. O capital continua fluindo porque a demanda pelo potencial transformador dessa tecnologia justifica praticamente qualquer custo logístico de curto prazo. A verdadeira big picture por trás desse investimento colossal se resume a um conceito: a IA corporificada. A TSMC não está alocando isso ao acaso, eles estão triplicando a capacidade de produção especificamente voltada para chips de robótica humanoide. É a inteligência artificial finalmente saindo de trás das telas dos monitores e ganhando um corpo no mundo físico. Estamos falando de máquinas capazes de andar, manipular objetos complexos e alterar ativamente os ambientes ao nosso redor. Olha, é necessário interromper essa visão futurista com um balde de água fria sobre a viabilidade de tudo isso. Chips avançados são ótimos, mas eles precisam ser treinados. Para modelos de linguagem textuais ou agentes digitais, nós temos uma abundância absurda de dados raspados na internet. Mas para IA física, a história é outra. Existe uma escassez crítica de dados sensoriais de erro e correção. Robôs precisam bater na parede, derrubar objetos, precisam de interações físicas reais em primeira pessoa. Sem esse volume massivo de dados do mundo real, fica dificílimo justificar todo esse gasto monstruoso em poder de processamento. Tudo bem, o mundo físico apresenta desafios severos de captação de dados. Mas se voltarmos o foco para a fronteira do software puro, os agentes já estão assumindo o controle total.
Vejam o modelo Cloyd-Mythos da Anthropic. Ele conseguiu identificar de forma 100% autônoma 271 vulnerabilidades no código do Firefox. E detalhe, alguns desses bugs estavam escondidos na base de código há 20 anos. A produtividade de correção de falhas da equipe da Mozilla saltou de cerca de 30 para mais de 400 num único mês. A defesa cibernética acaba de se transformar oficialmente em uma guerra travada por agentes autônomos. O que nos puxa de volta à questão central da viabilidade econômica corporativa. O Venture Capital finalmente acordou do sonho. Aquele dinheiro infinito que financiava promessas vagas de uma inteligência artificial geral onipotente secou. O que o mercado exige agora é retorno sobre o investimento, o ROI imediato e tangível. A Sierra acabou de captar em um valuation de 15,8 bilhões de dólares exatamente por isso. Eles provaram 150 milhões de dólares em receita recorrente anual, simplesmente automatizando o atendimento ao cliente. O mercado quer dinheiro no caixa hoje, não ficção científica para o futuro. Mas, ironicamente, a ficção científica já está entregando retornos tangíveis, inclusive dentro da nossa própria biologia. A neurotecnologia está saindo rapidamente dos laboratórios de pesquisa. Acabamos de ver marcos simultâneos de aprovação no FDI. De um lado, a Motif Neurotech avançando forte com um implante que atua como um marca-passo para a depressão. Do outro, a Neuralink anunciando um robô cirúrgico universal incrivelmente preciso. O cérebro humano está se consolidando como a mais nova fronteira da infraestrutura neural. E avançando na pauta, chegamos a um ponto de inflexão inevitável. Seção 1, dinâmicas de mercado e a realidade das demissões. Quando a gente cruza toda essa aceleração tecnológica com os custos físicos brutalmente inflacionados, a bomba inevitavelmente explode no mercado de trabalho. Os dados da Information Week são absolutamente claros. A Block acabou de cortar 40% da força de trabalho. São 4.000 pessoas na rua. A Epic Games reduziu 20%. A Amazon eliminou 16 mil postos corporativos. A Dow cortou 13% via automação. É a matemática fria das grandes corporações. O que estamos presenciando é a aniquilação sistemática da média gerência. E o motivo é simples: liberar fluxo de caixa para financiar orçamentos gigantescos de processamento de IA que só encarecem devido ao aumento dos custos de frete e energia globais. A inovação exige capital agressivo. A conta fechou na mesa da diretoria, mas a corda arrebentou para o lado dos empregos. Só que como resposta a tudo isso, surge uma contratendência social absolutamente fascinante. A internet atual está simplesmente inundada por conteúdo sintético. Em resposta a esse oceano de ruído gerado por máquina, as pessoas estão recuando. Elas estão buscando abrigo em microcomunidades privadas e de nicho. O valor hoje está nos sinais autênticos de confiança humana. Marcas lideradas ativamente por fundadores e conversas reais valem ouro num cenário onde a automação cria saturação e desconfiança. E como se a escassez de materiais básicos, a inflação logística e as demissões em massa não bastassem, a fragmentação geopolítica ataca novamente, dessa vez via regulação. O impasse com o pacote de reformas ônibus do EY Act é crítico. As negociações do trílogo europeu falharam feio em abril. O que isso significa na prática? Significa que o mercado europeu está olhando para o fundo de um abismo regulatório marcado para o dia 2 de agosto de 2026. As regras de conformidade para sistemas de alto risco são tão rígidas que ameaçam paralisar completamente o cronograma de implantação de tecnologias essenciais. E o epicentro dessa fricção regulatória mora nos detalhes técnicos do anexo 1. Pensem no dilema. Se um modelo de inteligência artificial é embarcado em um dispositivo médico crítico ou em um carro autônomo, essa tecnologia precisa obedecer às regras recém-criadas do AI Act ou apenas às leis de segurança setoriais rigorosas que já existem? A verdade nua e crua é que os legisladores não chegam a um consenso. E essa incerteza regulatória, essa fragmentação legal, é uma ameaça direta à velocidade com que podemos inovar no mundo físico. O que nos leva, de forma muito orgânica, à síntese de toda essa nossa análise de hoje. Seção 2, o insight de ouro, o alfa do dia. É o momento exato de amarrar todas essas pontas soltas, conectando a atenção marítima militar do outro lado do mundo até a tela do computador dos desenvolvedores de IA. O fato irrefutável é este: a sobrevivência atual de toda a camada global de software está de joelhos, à mercê das rotas marítimas comerciais, das grades de energia vulneráveis e de materiais primários como gás hélio. Hoje, a infraestrutura física dura tem o poder literal de asfixiar o ritmo de desenvolvimento da IA no mundo. Exatamente. E correndo em paralelo a esse choque físico, o mercado de capitais ditou a nova regra do jogo. O momento de hype especulativo acabou e agora o retorno sobre o investimento, o ROI, é mandatório.
Aqueles que conseguirem navegar por esse labirinto de regulações fragmentadas e integrarem soluções algorítmicas ou corporificadas que gerem eficiência real no mundo físico serão os líderes incontestáveis desta próxima década industrial. E para encerrar, deixamos no ar esta reflexão extremamente crítica para todos os tomadores de decisão. O mercado corporativo atual está realmente preparado para precificar o custo físico colossal da inteligência artificial nas suas operações? Estamos prontos para um choque de oferta capaz de dobrar os custos de computação antes mesmo do fechamento deste trimestre? Fica a provocação estrutural. É, sem dúvida, uma quebra total de paradigma. Agradecemos demais a quem nos acompanhou na análise de hoje. Se o nosso briefing entregou aquele nível de profundidade analítica e as conexões de mercado que realmente fazem a diferença na elaboração de estratégias, não deixem de seguir as nossas análises para não perderem absolutamente nada. É a dose diária de inteligência competitiva de que o mercado precisa. Um abraço e até o nosso briefing de amanhã.